E correlações com outras características, a professora Karina Birajara, que produziu também seu material com o apoio do pesquisador Egleu Mendes. Karina, o palco é todo seu. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom estarmos aqui de novo, né, no segundo dia. Ontem foi um dia muito produtivo. Saí daqui com muitas ideias, né, todos nós, né, com muitas perspectivas positivas, pensando na eficiência alimentar para o Brasil. E hoje, tendo aqui conosco os produtores da genética, né, quem produz essa genética, quem produz os animais que tanto enobrecem a nossa pecuária. E hoje, a Marcela e a Giovana, né, trouxeram a ideia do tema sobre os mitos da eficiência alimentar, né, e as correlações genéticas, ou as correlações com outras características de produção. E aí, gente, eu fiquei pensando, né, como que vamos falar dos mitos. E o mito, nesse contexto, seria uma inverdade, né? O que não é verdade, o que é uma mentira. E aí nós não temos ainda, assim, verdades absolutas em eficiência alimentar para dizer que algo é mito ainda, né? Então, eu vou trazer aqui para a gente considerações que nós precisamos avaliar, discutir, pensar. E temos, gente, muitas evidências que nos norteiam, que nos mostram a evolução da eficiência alimentar no mundo, a importância da eficiência alimentar como redução de custo de produção. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente discutir, né? Para a gente refletir. Só para reforçar, gente, eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia e o Egleu Mendes, que é da Universidade do Texas, né? Ele trabalha conosco, a gente tem um grupo de pesquisa na UF, então essa apresentação é nossa. Ele não pôde vir, ele queria muito estar aqui, né? Mas está um pouquinho longe, não deu certo. Então, a eficiência alimentar no Brasil, gente, vamos pensar na nossa pecuária de corte. A nossa pecuária é única, né? Não há nenhum lugar no mundo que produza como a gente produz a pasto. Então, a maior parte da nossa produção é a pasto. Se a gente for pensar em porcentagem de confinamento, os animais que são abatidos, apenas 22% provém de confinamento. Então, eu estou falando de 78% de animais abatidos a pasto. E nós estamos falando em sistema de produção, reduzir custos de produção. O que a gente pode fazer nessa pecuária única que nós temos, de grande valor, de grande esforço de cada um de vocês e de nós? O que a gente pode fazer para otimizar ainda mais? Fazer essa nossa pecuária, gente, ter mais lucro, mais renda, mais receita. Fazer o produtor entender que o que ele produz tem um valor imenso e ele pode produzir mais e ter mais lucro. Então, a utilização de animais produtivos e que, ao mesmo tempo, custem menos. Quer dizer, para um animal custar menos, ele vai ter que consumir menos alimento. E para ele consumir menos alimento, ele teria que ter, comparado com os demais, né, menos exigências de energia de manutenção e ser ótimo na transformação do alimento ingerido em produto de origem animal, ou seja, ele tem que crescer. Então a gente tem que pensar em animais que consomem menos alimento para reduzir custo e, ao mesmo tempo, isso não pode afetar a produtividade, né? E aí a seleção baseada em características de eficiência alimentar, porque são vários, né, vários indicadores de eficiência alimentar,
o que aconteceria, né, se todos nós aqui começarem a investir na seleção para eficiência alimentar? O que é a consequência? São várias consequências, né? A gente tem redução do consumo de alimento, a gente tem redução, consequentemente, do custo de produção, a gente tem redução de áreas de pastagens, ou a gente pode colocar mais animais por hectare, porque são animais que consomem menos alimento, é possível introduzir mais animais numa mesma área de oferta de forragem. Mas eu estou falando aqui, olha, redução de custos com redução de consumo, redução de custo de produção, redução de áreas de pastagens. E aí essas características de eficiência alimentar, que nós temos várias, se eu estou falando em redução de custo, estou falando em redução de consumo de alimento, e aí umas dúvidas, né? Vou falar assim, um mito, mas uma dúvida que os produtores têm, e a gente também tem, né? Será que selecionar animais com maior eficiência alimentar, nós estamos levando a maior eficiência de produção? Então a gente precisa entender assim, que, se eu estou falando de eficiência alimentar, principalmente eu vou trabalhar aqui mais a característica do CAR, que é o consumo alimentar residual. O CAR é uma variável de consumo. Então, se é uma variável de consumo, eu posso ter um animal eficiente e pouco produtivo? Sim. Mas eu posso ter um animal eficiente e muito produtivo. Então, a gente precisa ter a consciência que, quando eu falo em eficiência alimentar, ela não é a resolução de tudo. Ela não é um índice, ela não traz a produtividade junto com ela. Se eu vou pensar no carro. Ah, não, mas eu quero trazer produtividade junto. Aí tem outras características relacionadas à eficiência alimentar que incrementam o ganho. E aí a gente tem características de eficiência que relacionam, além do consumo, ganho, por exemplo, a conversão alimentar. Então, eu estou introduzindo uma característica de produtividade que é o ganho. Mas o sistema de produção ele vai além, né, de ganho em peso. Então, eu vou pensar assim, em animais produtivos, o que a gente busca de uma forma simples? Animais que reproduzem cedo, reproduzem com frequência, eu preciso ter mais animais nascidos, eu preciso de animais que crescem rápido e animais que chegam fecham o sistema de produção em menor tempo e com boa qualidade de carne. Então são várias características envolvidas. E eu estou fazendo seleção para eficiência alimentar. É uma seleção única? Então a gente tem que entender que, quando eu falo em produtividade, a seleção ela baseia-se em critérios produtivos, que seja reprodução, incluindo crescimento, incluindo a precocidade sexual, incluindo a precocidade de terminação, incluindo as características de carcaça, e aí a gente vai além, a gente introduz a eficiência alimentar. Porque qual é o objetivo? Animais produtivos, produzir mais em menor tempo e com qualidade de produto, e que come pouco. Puxa, né? Que equação ótima! Mas não é fácil não, né? Não é fácil a gente fazer essa equação não. Mas, se eu quero ter esse animal ótimo e que come pouco, eu não tenho como deixar de lado a eficiência alimentar. Eu sei, gente, a dificuldade que nós temos, o custo da gente coletar esse tipo de informação, os desafios, qual que vai ser o critério que eu vou usar, vai ser o CAR, vai ser o ganho em peso residual, vou trabalhar com gestão de matéria seca, vou compor um índice, vou definir um critério de seleção para propriedade. A gente tem N caminhos. Mas se qualquer caminho desse a gente introduzir eficiência alimentar, com certeza, gente, alguma resposta muito positiva nós vamos ter. Só que não é um trabalho que a gente faz hoje. Esse ano eu vou fazer acasalamentos adutores com DEPs negativas para cá. E o ano que vem não. É um processo a longo prazo. Nem qualquer rebanho, qualquer característica, para a gente produzir mudanças genéticas permanentes, depende de um trabalho consistente, permanente. Então, são ganhos acumulados. Nós acumulamos ganhos. Então, vamos introduzir eficiência alimentar nos nossos critérios de seleção? Que isso seja um trabalho
acumulado, para a gente medir essas diferenças. Eu vou falar um pouco do CAR, gente, porque são várias características de eficiência alimentar, mas o CAR ele é o mais usado, se a gente for pensar em programas de melhoramento genético ao redor do mundo, no mundo inteiro. A Austrália, né, tem um trabalho fenomenal com eficiência alimentar. Eu quero falar um pouco disso com vocês, do trabalho deles, porque é um pouco mais próximo do que a gente faz. No Brasil, os programas de melhoramento genético, que geram as DEPs para eficiência alimentar, nos fornecem informação do CAR, ingestão de matéria seca, e o IZ também nos fornece, além do CAR, né, o ganho em peso residual. Informações a gente tem. Ontem o Marcelo, a Giovana nos falaram que já são mais de 26 mil fenótipos, né, de ingestão de matéria seca que a ponta tem, né? 56. 56? Puxa, então a gente tem mais de 60 mil fenótipos. Se eu for pensar com dados de outros sistemas de coxa eletrônica, a gente tem um volume de dados muito grande, né? E aí, gente, o CAR, o que significa, né? Porque uma outra questão que eu observo muito, que o criador nos procura e nos tira dúvida, a interpretação do CAR, né? Como é que eu vou entender o CAR? Parece uma equação tão complexa, né? Não é complexa, mas o que ela está dizendo na prática, né? O CAR é a diferença da ingestão de matéria seca observada com a ingestão de matéria seca esperada. Mas vamos entender o seguinte, olha, cada animal na sua fase de crescimento, então para a gente analisar a eficiência alimentar, é importante que a gente esteja com o animal em crescimento. Então a gente mensura a partir da desmama, 60 dias pós-desmama, para não ter esse efeito do estresse da desmama. Então 60 dias pós-desmama é até 2 anos, que é o período que pode avaliar. Esse protocolo a gente usa no Brasil, mas na Austrália também, nos Estados Unidos também. E pensando no animal em crescimento, o que ele vai ingerir de alimento é para atender às suas necessidades. E aí cada animal tem uma necessidade diferente. Vai ter um animal qual que é a necessidade? Ele precisa de energia para sua manutenção, mas ele está em crescimento. Então ele precisa de energia para sua manutenção e para crescer, para desenvolver tecido corpóreo. E aí um animal que tem um CAR negativo, quer dizer, o eficiente, significa que ele está comendo menos do que o esperado da sua demanda energética. E o animal CAR positivo, ele está comendo mais do que o esperado da sua demanda energética e crescimento. Então, o CAR é uma medida, é um resíduo. Daí a gente, na hora de falar da equação, mas é um resíduo. O que é esse resíduo? É o quanto que ele está comendo mais ou menos do que ele precisa, do que ele realmente precisaria. Se ele está comendo menos do que ele precisa, esse animal ele tem uma máquina otimizada. Ele consegue pegar essa energia e processá-la muito bem, atendendo toda a sua demanda e o seu crescimento, sem precisar de mais, sem precisar reabastecer ou abastecer além, né, do que ele precisaria. Só que, se é uma equação relacionada a consumo e é um resíduo de consumo, concordo, gente, que vai ter animal que ele tem uma demanda energética para sua manutenção, mas ele cresce pouco, então ele vai comer pouco, ele precisa de muito. Aí eu tenho os CAR negativos, né, os animais eficientes, mas que não servem para o nosso sistema de produção. Porque ele cresce pouco, ele desempenha pouco, ele precisa de mais tempo no sistema de produção. Então, por isso que, não, mas o CAR não funciona. O CAR é uma medida excelente de indicação de eficiência alimentar, mas ela está ligada exclusivo a consumo. Então, se eu preciso de desempenho, a gente precisa relacionar outras características junto. Então, para a gente entender, todo mundo sabe, né? Só para a gente repassar, né, como que é esse cálculo do CAR, se um animal ele consome 10 kg de matéria seca, mas de acordo com
a sua exigência, a sua necessidade energética de manutenção e de crescimento, era esperado que ele consumisse 12. Então, ele consumiu, nesse exemplo, menos do que o esperado. Então, a sua máquina produtiva foi eficiente. Ela conseguiu queimar esse combustível de uma forma otimizada. Já um carro positivo, o animal consumiu 10 quilos de matéria seca por dia, mas de acordo com a sua necessidade, ele precisaria só de 8. Carro positivo, ou seja, ele não consumiu além. Ele não foi tão eficiente nesse aproveitamento do alimento. E aí, para a gente poder calcular o carro, então eu preciso de duas informações ligadas a consumo. Eu preciso saber o consumo observado, eu preciso saber o consumo esperado. Consumo observado, nós temos os testes de eficiência alimentar, né, que realizamos no Brasil, né, já há mais de uma década, e temos, assim, qualidade de informação. É preciso ter, né, qualidade da informação, porque se eu dependo do consumo observado, se eu dependo do consumo esperado para ter uma predição de eficiência de cada animal, esses dados têm que ser muito bem coletados, né? Então, a ingestão de matéria seca observada, ela vem lá dos coxos eletrônicos, onde a gente consegue monitorar 24 horas no dia toda a chegada de coxo de cada animal, quantas visitas, qual foi o consumo de alimento em cada visita, em que momento que ele chegou no coxo, o que ele consumiu ao longo de 24 horas e ao longo de um tempo, porque a gente precisa de um período para mensurar esse consumo. Já a ingestão de matéria seca esperada, que é essa perspectiva, né? Qual que seria a necessidade de energia de cada animal para a sua manutenção e para o seu crescimento? A gente precisa de duas informações importantes, que é o ganho médio diário e o peso vivo médio metabólico. Só que eu não posso medir isso aqui em um único animal, porque é uma predição do que seria essa demanda energética de cada animal. E essa predição, ela é baseada numa população. Então, é sempre comparando um animal com a população. Por isso que, em provas de eficiência alimentar, quanto mais animais nós tivermos, melhor vai ser essa equação de predição. Porque eu preciso de calcular esses coeficientes. O que era esperado de consumo de um animal em relação ao seu peso e ao seu ganho em peso, numa perspectiva de demanda de grupo. Então, é sempre em relação aos demais animais. Então, eu tenho, olha só, duas informações de desempenho importantes, que é o ganho em peso e o peso vivo médio metabólico, que precisa ser muito bem estimado, né, calculado. Então, reforçando a importância do tempo de prova da qualidade da mensuração. E aí, gente, analisando aqui uma população, né, um grupo de animais, então a gente tem aqui o ganho em peso, a ingestão de matéria seca, à medida que os animais vão crescendo, vai aumentando o ganho em peso, né? Nós estamos avaliando animais em fase de crescimento, eles estão numa curva de crescimento. E dependendo da idade, essa curva de crescimento, esse crescimento é mais acentuado, né? Então aqui eu tenho o ganho em peso e aqui eu tenho o consumo. Se os animais vão ganhando mais peso, eles vão consumindo mais, né, em função do aumento da sua demanda energética. E aí nós vamos ter situações, por exemplo, aqui dois animais, né, comparando esse com esse, o consumo é praticamente o mesmo, mas o ganho é diferente, bem diferente. Se eu comparar esses dois, o ganho em peso é praticamente o mesmo, 1,7 kg, 1,740 kg, 1,760 kg, e o consumo é completamente diferente. Aqui eu tenho um animal mais eficiente, né? Então, para a gente chegar nesse caso, eu preciso dessas relações, mas baseado em consumo. E aí, numa população de animais avaliados, a gente vai encontrar diferentes cenários, analisando o ganho e consumo. A gente vai ter cenários de animais de alto consumo e baixo ganho. Vamos ter animais de baixo consumo e baixo ganho. Vamos ter animais de alto consumo e alto ganho.
e vamos ter animais de baixo consumo e alto ganho. Vamos identificar esse aqui, precisamos identificar todos, né? E direcionar aqueles que nos interessam, pensando, nós estamos falando de sistema de produção. Não adianta comer pouco, tem que comer pouco, tem que ser produtivo, né? Então, animais de baixo consumo e alto ganho em peso. Então, a eficiência alimentar, que deu uma desconfigurada, gente. O Egleu, ele falou isso aqui numa conversa nossa. Eficiência alimentar, utilizar o CAR faz muito sentido quando se seleciona junto com outras características, né? Então, o CAR seria uma medida que vai nos dizer essa redução de custo, mas a gente tem que associar com as outras, para não correr o risco de usar um animal CAR negativo, mas que ele não está contribuindo na produção. Ele precisa contribuir também na produção. Não é só ser eficiente, é ser produtivo e eficiente. Então, não adianta, né, não ter produção e ser CAR negativo. E aí, questionamentos, né, dúvidas que a gente tem. Se a seleção para consumo alimentar residual vai trazer algum prejuízo quando penso nas características de produção, porque a prioridade são animais produtivos, com baixo consumo. E será que essa seleção direcionada para cá traz prejuízos? Nós temos vários estudos no Brasil, fora do Brasil, com várias raças, que nos trazem evidências. Mas a verdade absoluta a gente não tem, né? Quanto maior o número de dados, quanto maior o número de informações, mais precisos nós seremos nessas conclusões, né? De modo geral, a seleção para cá não tem apresentado antagonismo genético. Então isso é importante porque nos traz a segurança de que, poxa, eu vou fazer a seleção para cá, não estou prejudicando intensamente outras características. Porque a associação genética, a gente tem encontrado sim. Né? A gente tem encontrado associação com a deposição de gordura. Mas qual que é a intensidade dessa associação? Até então, uma intensidade de baixa magnitude. Então, eu vou trazer aqui, gente, uns 20 minutos? Trazer aqui uma sequência de trabalho, só para trazer uma ideia, né, do que a gente tem de dados. Esse trabalho da Delclar, acho que ela foi orientada do Augusto, né? Ela fez uma meta-análise de trabalhos de diferentes raças no mundo inteiro na associação do CAR com o consumo, o ganho e o peso vivo médio metabólico. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que consumo alimentar, correlação genética com ganho em peso e peso vivo, praticamente não tem associação genética. São genes, né, conjuntos de genes diferentes. Ou seja, estão reforçando a ideia de que quando a gente trabalha com CAR, nós estamos falando de consumo. Então, por isso que come pouco. E aí, produziu? Então, não dá para ser CAR isolado. CAR junto com características produtivas. Esse trabalho da Pereira, da Letícia, publicou aqui em 2021, ela trabalha com dados do Guzerá. Acho que o maior volume de dados de Guzerá foi esse que ela trabalhou aqui, analisando as correlações genéticas do CAR com as características de peso, reprodução, a partir do perímetro escrotal. Aqui a gente tem as associações genéticas, e essas associações genéticas, gente, praticamente não tem associação, né? São valores muito baixos, indicando sim alguma ligeira associação, mas ela é pequena, não provocando grandes mudanças. Ou seja, seleção para cá traz respostas na redução do consumo, mas se eu quero produção, faça a seleção para características de produção também. Em relação às características de carcaça, então eu tenho aqui as correlações genéticas do CAR com a área de ordioloma, a espessura de gordura subcutânea, a espessura de gordura na garupa, e são correlações baixas também. Não, por exemplo, a gente encontrou aqui, olha, 0,25 negativo, né? Animais mais eficientes, depositando mais gordura, menos gordura, né?
poxa, essa correlação de 0,25, esse negativo aqui foi para a área de rendimento de carcaça. Ou seja, animais mais eficientes colocaram um pouquinho mais de massa muscular. E na gordura, na subcutânea, 0,16, animais menos eficientes colocaram um pouquinho menos de gordura. Mas o que é esse 0,15, gente? A gente passar isso para porcentagem, ele vai se o valor ao quadrado, isso vai dar menos de 3%. 3% dos genes que influenciam o carbo influenciaram na espessura de gordura. Esse trabalho foi da Mariana, ela fez o mestrado dela com a gente lá na UFO, publicou agora, ela relacionou as informações de CAR com as características de carcaça, ela também trabalhou com gestão de matéria seca, e ela tomou cuidado aqui, gente, de a gente trabalhar com um banco de dados em que os animais tinham todos os fenótipos. Então não era assim, quantidades diferentes, né? O animal que tinha medida de CAR também tinha medida de rendimento e também tinha medida de acabamento. E aqui são as herdabilidades, né? Herdabilidades moderadas, próximas a altas aqui para a ingestão de matéria seca. Em relação às correlações genéticas, vejam só, praticamente não há associação, né? Mas foi uma estrutura de dados. Então, por isso que eu falo assim, a gente vai afirmar que é isso. As evidências nos mostram isso. À medida que for aumentando o número de dados, a gente pode ter mais precisão nessas informações. Esse é um trabalho que a gente considera um trabalho referência, porque é um trabalho realizado na Austrália. A gente vai pensar assim, vamos falar do carro, vamos voltar atrás, né? Quem trabalhou com o carro lá atrás? E o CAR é uma equação que foi desenvolvida na década de 60. Então, é uma informação ligada à eficiência alimentar que já vem sendo trabalhada há muito tempo. E os australianos fizeram um projeto muito interessante a longo prazo, de mais de 2 décadas, focado na avaliação, no retorno da seleção para a eficiência alimentar baseada na característica consumo alimentar residual. Aqui foram os resultados de primeiros trabalhos deles, né? Então, eles fizeram uma avaliação dos animais, separaram um grupo de animais eficientes, CAR baixo, com um grupo de animais não eficientes, né, o CAR alto, CAR positivo, e associaram com as características de produção. Então, olha só, não houve diferença do eficiente com o não eficiente em relação a peso, a ganho em peso, peso ao desmame, peso ao ano, ganho em peso. Encontraram uma relação, no caso aqui desfavorável, né, para a espessura de gordura. Os animais que consumiram mais alimento depositaram mais gordura e os eficientes depositaram menos gordura. Mas uma diferença aqui de aproximadamente 2 milímetros, né, de gordura. Em consumo, houve uma diferença aqui de consumo, pequena, mas ela foi significativa. Em relação a consumo e ganho, a conversão, houve diferença, mas aqui positivo, né? Animais mais eficientes tiveram melhor conversão. E em relação às características reprodutivas, taxa de parição, taxa de desmame, produção de leite, intervalo de partos, não encontraram nenhuma associação entre essas informações. E, de forma interessante, né, a produção de metano, animais mais eficientes emitiram menos metano. Esse foi o trabalho da Giovana, foi sua tese de doutorado, né, Giovana? Que mostrou aqui, olha, a Giovana trabalhou com o consumo alimentar residual e o consumo alimentar residual corrigido para gordura, né? E praticamente, olha só, em relação às características de ganho em peso, teve uma associação, né, importante aqui. Em relação à ingestão de matéria seca também, uma correlação alta. Nós vamos falar das características de carcaça. Praticamente correlações muito pequenas, associações muito pequenas, ou seja, a seleção para cá não interferindo negativamente nas características de carcaça. Reprodução também, né? Período escrotal, praticamente não há associação. Esse trabalho mais recente do Bonami, ele analisou
o consumo alimentar residual com a precocidade sexual. Então, trabalhou com os dados da INCP, e aí ele tinha que probabilidade de prenhez aos 24 meses de idade, prenhez aos 26, parto, né? Parto aos 24 meses, parto aos 26 meses, parto aos 28, parto aos 30 meses. E analisou as associações genéticas com o consumo alimentar residual. Não houve associação genética, então não houve animais mais eficientes, não trouxe prejuízos nessa precocidade sexual, com base nesses dados, né, gente? Então, isso eu queria deixar claro, que nós estamos falando de vários estudos, né, esparramados no Brasil inteiro e no mundo, que são evidências, e elas se confirmam, se somam, né, trazem um norte para a gente. É importante para nos nortear quais são as nossas necessidades e desafios. E se desse correlação, gente, desfavorável alta? Acabou? Vamos enterrar a eficiência alimentar? Não, né? Vamos trabalhar os índices de seleção. Vamos incluir as características nos índices de seleção das fazendas. Esse trabalho a gente realizou na UFO. Foram com provas de ganho em peso, provas de eficiência alimentar realizadas. Muita contribuição do Dr. Fernando, né, do Mundo Novo, que a gente roda as provas lá, e analisa o consumo alimentar residual, a ingestão de matéria seca, e faz avaliação de ultrassonografia de carcaça no início e no final da prova, que é uma exigência, né, da Mundo Novo. Medir, mensurar o que foi de deposição de gordura no período em que os animais estão sendo avaliados para consumo. O que eles estão consumindo, qual que é a demanda energética de manutenção, qual que é a demanda energética de crescimento, e com informações além do peso e do ganho de peso, com as informações de carcaça. E analisando essa característica, que é o ganho em acabamento de carcaça durante as provas, né, no período de prova, aqui são 4 provas, esses dados, a gente dividiu as informações em 3 classes: baixo K, médio K e alto K. Então aqui nós estamos pegando a população e buscando os extremos, os mais eficientes, quando eu falo de baixo K, e os menos eficientes, quando eu falo do alto K, e a grande parte da população encontra aqui no médio K. Essas são as médias fenotípicas do ganho em acabamento de carcaça no período de avaliação de prova, deposição de gordura. Então encontrou aqui, gente, diferenças significativas sim, mas nos extremos. Então, comparando animais muito eficientes com aqueles animais nada eficientes, eu tenho uma diferença na deposição de gordura. Os mais eficientes depositaram menos. Mas uma diferença aqui de menos de 1 milímetro, né? Mas ela foi detectada. Já em relação ao consumo, não houve diferença significativa. Só que analisando a população, a gente pegou uma prova. Analisando os dados da população, gente, tem a característica aqui K, tem a característica ganho em acabamento de carcaça. Esse é o cenário que a gente encontra. Né? A gente observa essa associação do alto K com o baixo K, mas se a gente analisar, aqui eu tenho o consumo alimentar residual, o K, aqui eu tenho o ganho em acabamento de carcaça. O que são esses animais aqui? K positivo e baixa deposição de gordura. Aqui o que eu tenho? K positivo, alta deposição de gordura. Aqui eu tenho K negativo, animais eficientes, baixa deposição de gordura. Esses animais aqui nos interessam muito, né? Eu tenho os animais nesse quadrante aqui, K negativo e alta deposição de gordura. Então é importante a gente identificar, avaliar a população, identificar. Vai ter, apesar de a gente observar essa associação, ela é pequena, mas ela existe, quem são os animais que no seu conjunto de genes se destacam geneticamente tanto para K quanto para gordura. Então a gente precisa avaliar. Então aqui eu vou fazer a correção, né? Eu coloquei mais de 30 mil fenótipos, mais de 60 mil fenótipos no
No Brasil, a gente tem mais de 60 mil fenótipos, porque só da ponta são 56 mil, mais os dados do Vitelli e de provas de baias individuais, a gente ainda soma mais um montante. E aí nós temos um grande volume de informação, graças a vocês, criadores, que estão investindo, né, na informação em busca de resultados. Em busca de resultados, gente, não vamos parar no meio do caminho, né? Vamos continuar firme, porque o resultado ele não vai vir de imediato, mas ele é acumulativo, ele vai chegar, né? E aí uma dúvida que sempre chega para a gente, né, por parte da pecuária, né, dos técnicos, dos criadores, qual é a confiabilidade desses dados? Poxa, será que os dados que estão sendo gerados estão medindo a eficiência alimentar corretamente? Esses dados que estão indo para os programas de melhoramento genético estão gerando DEPs que a gente pode confiar? E aí, a gente escuta muito essas dúvidas, né? E tá certo, a gente tem dúvidas. Só que aí, gente, é importante a gente, vamos pensar assim, num cenário mundial também. Vamos falar dos principais países exportadores de carne. Vamos falar do Brasil, dos Estados Unidos e da Austrália. São sistemas de produção diferentes, mas são países que estão investindo intensamente na eficiência alimentar. Nós, gente, somos o único país do mundo que tem um manual de eficiência alimentar escrito por um grande número de pesquisadores, baseados em evidências científicas e com atualizações frequentes. O quanto que a gente tem investido na qualidade da informação. Então, o primeiro manual foi desenvolvido em 2012 aqui na BCZ, né? Depois fizemos um grupo com todas as instituições de pesquisa participando. Fizemos essa atualização em 2020 e continuamos, estamos aqui reunidos para conversar e ver o que a gente precisa melhorar ou não, né? Então, ou seja, mostra a nossa preocupação com a qualidade dos dados. E nos Estados Unidos, eles não têm um manual, eles têm uma recomendação do BIAIF. Uma recomendação. A Austrália, numa pesquisa que eles fizeram, que eu quero mostrar para vocês, nossa, só tem 6 minutos. Num trabalho que eles fizeram, eles desenvolveram um manual em 2002, não mexeram mais não. É o mesmo manual até hoje. Então, assim, falo para vocês que a gente investe sim na qualidade da informação. Agora, quem está realizando as provas nas fazendas, que sigam o manual à risca. A gente tem uma recomendação, vamos seguir, gente. Vamos seguir para a gente garantir essa qualidade de dados, né? Esse livro, gente, foi escrito por Rio em 2012. Eu coloquei a foto dele aqui, porque se vocês quiserem aprofundar um pouco sobre os conceitos de eficiência alimentar, ele é maravilhoso, assim. Traz a história, o histórico, perspectivas, então vale muito a pena. E eu trouxe isso aqui, né? Não pagam por eficiência alimentar. Não pagam. E a gente tem essa dificuldade. Mas por que não pagam? Será que a gente está conseguindo ler os resultados? Os resultados podem estar vindo e a gente não está conseguindo ler. E quando a gente fala de características de produção, é fácil, né? A gente ler. É fácil a gente ler peso. Poxa, o peso, a gente consegue medir a moeda, o retorno econômico do peso no preço da roupa do boi. A gente consegue medir o retorno da seleção para a reprodução com um bezerro a mais que está nascendo com a vaca. A gente consegue avaliar a qualidade da carne quando faz a ultrassonografia de carcaça e a gente consegue quantificar gordura e rendimento. Mas e a eficiência? Como que a gente vai quantificar a eficiência? Quanto que gastou menos. E aí a gente está tendo nossa avaliação financeira da propriedade para saber, em relação à seleção para eficiência, o que trouxe de retorno com a eficiência. Será que a gente tem essas medidas adequadas, né? Então, acho que quando a gente começar a medir, a gente vai conseguir ler esses resultados da eficiência. Então, vou falar rapidamente dessa pesquisa, gente, que fizeram na Austrália. É interessante porque eles pegaram um rebanho e de 1992 a 2000, em 8 anos,
eles analisaram efetivamente a eficiência alimentar com critérios bem definidos, acasalando grupos de animais CAR alto com CAR alto, CAR baixo com CAR baixo. Ou seja, buscando essas linhas diferentes, essas linhagens diferentes, uma população eficiente e uma população não eficiente. E analisaram, eles mediram o CAR em animais pós-desmame. Então, logo depois da desmama, fizeram essa avaliação, 6 semanas depois da desmama. Compararam as características de produção e praticamente não encontraram associação genética com reprodução e características de carcaça. Encontraram com peso, mas uma correlação favorável. Avaliaram depois, no caso as fêmeas desmamadas, chegaram em fase adulta, porque eles pegaram 2 gerações e meia de teste. Essas fêmeas, na fase adulta, criadas a pasto, associaram, verificaram com a relação do CAR medida lá na desmama. E confirmaram que as fêmeas que foram mais eficientes no CAR, as fêmeas CAR negativo, CAR baixo, levou a vacas que consumiram menos alimento, porém ligeiramente mais magras. E não teve relação com a fertilidade. Poxa, mas como que eles mediram na vaca adulta? Na vaca adulta eles mediram o consumo. E esse consumo foi por indicador. Relacionaram o CAR com medidas de desempenho a pasto. Então fizeram a avaliação do CAR na desmama, depois no final da recria de animais a pasto. E também confirmaram que animais mais eficientes na fase de desmama teve melhor conversão dos animais a pasto, também usando indicadores. E aqui, gente, importante, poxa, teve evolução genética? A gente falou isso ontem, né? Mas como é que está a evolução genética para cá? Eu não sei dizer para vocês que eu procurei e não encontrei em relação aos 25 anos de CAR na Austrália. Mas no projeto que eles fizeram por 8 anos, os animais selecionados para mais eficientes realmente geneticamente melhoraram e teve uma tendência genética favorável. E o grupo de animais acasalados como não eficientes também, né, aumentaram, assim, continuaram cada vez menos eficientes, mostrando que a seleção direta trouxe resultado. Baseado, e a gente tem como comprovar isso, baseado nas herdabilidades, né, comprovando aqui em resultados. E aí, gente, o importante o que eles entenderam? Poxa, vamos fazer avaliação de eficiência para quê? Reduzir custo. Custo de alimentação em qualquer lugar do mundo é caro, né? Então, o que a gente pode fazer para reduzir esse custo? E medir isso. Vamos medir, mostrar para o produtor que vale a pena fazer seleção para eficiência alimentar. E aí um grupo de economistas, junto com um grupo de pesquisa de melhoramento genético, fizeram essa análise financeira. E chegaram à seguinte conclusão, gente: numa seleção contínua para eficiência alimentar. Aqui tem um detalhe importantíssimo. Quando eles fizeram esse trabalho de retorno econômico, eles colocaram o seguinte: olha, vai ser feita a seleção para cá, mas antes a seleção para as características de produção. Isso foi enfatizado. Então faz a seleção para as características de produção, conforme o sistema de produção e acrescente o CAR. O que eles entenderam? Que se na indústria da carne bovina na Austrália, esse trabalho foi feito na Austrália, se 1% dos criadores passasse a adotar eficiência alimentar nos seus critérios de seleção ao longo de 25 anos, teria um retorno econômico, está medido em valor presente líquido, que é um indicador de rentabilidade. Então, teria uma indicação de rentabilidade de praticamente 80 milhões de dólares para a indústria da carne na Austrália. Se 2% de criadores adotassem a tecnologia, essa porcentagem, gente, é por ano, tá? Se a cada ano 2% de criadores adotassem essa tecnologia, até chegar a 30%, até 30% de criadores fazendo seleção para eficiência alimentar. Não é todos, até 30%. Ou seja, se eu tenho 2% ao ano para chegar a 30%, estou falando em 15 anos. Em 15 anos, com uma adoção anual de 2% de criadores fazendo seleção para eficiência alimentar, aqui na Azul eu teria em 25
25 anos, 162 milhões de dólares de indicador de rentabilidade para a indústria da carne na Austrália. Então, quando mostra, gente, esse retorno, a gente vê que vai fazer diferença realmente, né? Meu tempo, né? E aí, gente, com base nessas informações, que são 25 anos, eles terminaram o projeto em 2000, geraram as DEPs a partir de 2002, nós estamos em 2024, são 22 anos com seleção intensa para carne, consumo alimentar residual. Então, esse ano, em 2024, no principal encontro australiano de produção de carne, da indústria da carne, eles chegaram nesse consenso das principais metas para os próximos anos. E essas principais metas envolvem a eficiência. Metas de sustentabilidade, seleção para carne e redução de metano. Metas de redução de custo, que é um problema sério para todos nós, principalmente na Austrália. Se eu quero reduzir custo, eles são focados no CAR, no consumo alimentar residual. Tem outras metas baseadas em tecnologias inovadoras, o uso da biotecnologia de reprodução, o uso de acasalamento de precisão, coisas que a gente já faz, né? E o uso da inteligência artificial na seleção. Em relação, gente, poxa, mas esse resultado que a gente tem com o carro, então, qual que é a nossa medida, nosso output, né? É lucro. Redução de custo para fins de ter lucro, ou diminuir o custo de produção, né? Então, tem um trabalho que a gente fez, comparando animais mais eficientes com menos eficientes, a gente encontrou aqui uma taxa de retorno de 32% ao fazer uso da seleção para eficiência alimentar. Poxa, eu selecionei para eficiência, vai dar resultado na progênie? Então, a gente fez um trabalho com dados reais, tá, gente? Então, a gente pegou progênies, filhas de touros, melhoradores para cá e nem tanto. Então, a gente separou em 3 classes. Classe 1, touros com DEP para cá, menor ou igual que menos 0,09. Então, aqui é baixo CAR. Aqui eu estou falando em médio CAR e alto CAR. Como é que foi a resposta no confinamento aqui é um lote de fêmeas, das filhas desses touros? Então, as filhas dos touros com o melhor CAR tiveram realmente o melhor CAR na prática. Estou analisando a resposta na progênie. E as filhas dos touros com CAR positivo foram as que tiveram o maior CAR. Assim, é só para comprovar que dá certo, funciona. E quando fez essa avaliação com um lote de machos, também a gente teve a mesma situação. Filhos de touros com CAR negativo foram mais eficientes do que filhos de touros com CAR positivo. Então, realmente, comprova. Seleção direta traz resposta direta? Sim. E aí, para finalizar, gente, eu disse o seguinte: não pagam por eficiência alimentar. A gente entendeu aqui, né? Eu busquei a referência da Austrália, porque são mais de 20 anos de seleção contínua para cá. Eles encontraram resposta econômica. E, além de encontrar resposta econômica, eles estão reforçando que vão seguir firmes com prioridade por mais tantas décadas, né, como metas. Não pagam por eficiência. Mas quanto que vale fazer história, hein, gente? Vamos fazer história? Vamos mudar a nossa pecuária? Gente, vocês já mudaram tanto. Vamos acrescentar eficiência e trazer, além da produtividade, a rentabilidade com a redução de custo? Não é fácil, é um grande desafio, árduo, caro, mas vai ter retorno. Obrigada, gente. Continuando o nosso painel, nós vamos dar sequência para o tema Futuro da Eficiência Alimentar, Demandas para Pesquisa. Quem vai apresentar esse tema é o pesquisador Rodrigo Gomes, da Embrapa, que infelizmente não conseguiu estar presente hoje aqui com a gente. Pede desculpa a todos vocês, manda um grande abraço e fez para a gente o seu vídeo, a sua palestra em vídeo, com um tema interessantíssimo. Peço que vocês acompanhem com a gente. E garanto que nos próximos momentos nós teremos a presença do Rodrigo Gomes. Obrigada.
Olá a todos, sou o Rodrigo da Costa Gomes, zootecnista, sou pesquisador da Embrapa na área de nutrição animal. Agradeço a Ponta pelo convite de palestrar no primeiro Fórum da Eficiência Alimentar. O título da minha palestra é Futuro da Eficiência, Demandas para a Pesquisa. Deixo já claro, o escopo da minha apresentação. Não é meu objetivo tratar do estado da arte da eficiência alimentar, ou mesmo realmente de fronteira de conhecimento, mas sim basicamente a proposição de pesquisas para a gente atacar algumas problemáticas relativas à adoção da eficiência alimentar e também à sua valorização. A minha apresentação ela é dividida em 4 partes. Inicialmente eu gostaria de elaborar um pouquinho sobre demandas de pesquisa para trabalhar principalmente uma maior clareza no impacto da eficiência alimentar, principalmente em sistemas de produção a pasto e também em sistemas de produção de cria. Na sequência, analisar a possibilidade de uma abordagem multicaracterística para a eficiência alimentar dos rebanhos, não só com características específicas, e trazendo também a proposta de novas características aproximadas para a eficiência alimentar. Então, avaliar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em relação à valorização da eficiência alimentar, para a promoção da resiliência climática dos rebanhos, pensando na possibilidade de um novo contexto, principalmente no Brasil. E, por fim, trabalhar algo relativo à possibilidade da eficiência alimentar ela ser valorizada em relação à sua prestação de serviços ambientais, e a necessidade de um desenvolvimento de uma base científica para que isso realmente seja possível. Bom, então, já indo para o primeiro tópico, a problemática que eu trago nesse primeiro tópico é relativa principalmente à adoção, a necessidade de ampliação da adoção da eficiência alimentar como técnica. O que a gente tem recebido, principalmente de produtores e alguns técnicos, às vezes a dificuldade dos usuários da tecnologia de eficiência alimentar em visualizar os reais impactos da eficiência alimentar, principalmente a pasto e em rebanhos de cria. O que eu considero é que as pesquisas dentro do Brasil elas evoluíram em vários pontos, a gente compreendeu muito bem as características de eficiência alimentar e a gente vem justificando o uso da eficiência alimentar, principalmente com base nesses estudos, mas também em estudos internacionais, principalmente australianos, que avaliaram esse impacto a pasto. Naquela época, no final da década de 90, no início dos anos 2000, os australianos lançaram vários trabalhos, entre eles alguns mostrando que progênies de 1 a 2 gerações de seleção para eficiência alimentar, eles tinham uma melhoria de eficiência também a pasto. E ao longo desse tempo a gente vem utilizando essas informações, esses resultados, como justificativa para selecionar dentro do nosso contexto produtivo. No entanto, eu considero que realmente nesse período faltou a gente evoluir em pesquisas que pudessem trazer resultados próprios, resultados nossos, nas nossas condições, principalmente dentro dessa abordagem que os australianos estabeleceram, de populações divergentes, de você ter progênies oriundas de pais mais e menos eficientes e comparar essas progênies de diferentes sistemas produtivos, como a gente já fez para outras características. A gente tem aqui um caso próprio aqui da Embrapa, há 8 anos atrás, a gente teve uma problemática parecida com o acabamento de carcaça, a partir de um grupo de produtores, que a gente enxergava que não havia uma valorização do uso de genética superior, elite superior, para acabamento de carcaça. E a gente, então, decidiu produzir animais oriundos de pais com menor acabamento, déficit baixos de acabamento, déficits altos para acabamento. Avaliamos esses animais ao longo da linha de engorda, fizemos o abate e a gente chegou a resultados que consolidavam, validavam as diferenças naquelas déficits e mostravam então para os produtores, para os técnicos, que realmente
né, o uso da genética melhorada, no caso para acabamento, realmente ela tinha implicação no setor produtivo, né? E a resposta que a gente teve dos produtores foi muito positiva nesse sentido, sabe? Realmente valorizando esse tipo de informação e nos mostrando que talvez a gente teria que partir, né, para algo semelhante também para a eficiência alimentar, né? Obviamente que existem diferenças em relação ao acabamento, em relação à própria eficiência. A gente tem um grande desafio que é medir o consumo a pasto. E aí eu coloco, né, assim, qual é o nosso contexto dentro da pesquisa. A pesquisa sempre tenta trabalhar com metodologias que sejam mais acuradas, mas normalmente as metodologias que têm respostas mais acuradas são aquelas mais trabalhosas e também as mais caras, né? Porém, até analisando com os especialistas na área de pastagem, pesquisadores na área de pastagem, horticultura, existe a possibilidade da gente utilizar outras metodologias que são indiretas, né, que também são indiretas para a medida de consumo a pasto, né? Há uma metodologia, né, um exemplo, há uma metodologia da década de 80 que os especialistas na área de horticultura chamam de consumo agronômico, que é basicamente dar jejum animal, né, e depois pesá-lo e aí deixá-lo pastejar por um período, por exemplo, de 8 horas e após esse período pesar o animal de novo. Teoricamente, a diferença no peso, pelo menos uma parte dessa diferença no peso, seria devido ao consumo, né, no caso, o consumo de pasto, né? Então, a aplicação dessa metodologia, ela tem algum potencial de ser utilizada para essa abordagem de população divergente, para a eficiência alimentar. Claro, a gente vai ter, teoricamente, teria que fazer alguns ajustes para reduzir as incertezas relacionadas a essa metodologia, mas aqui, né, fica colocado um exemplo, né, de pesquisa que poderia ser realizada para trazer esse tipo de informação, para fomentar principalmente, né, a adoção daqueles que são realmente os usuários da eficiência alimentar, né? Então, essa seria uma primeira proposição em termos de demandas de pesquisa. Uma segunda questão que eu acho que vem no momento que a gente já tem alguma maturidade em relação à discussão das características de eficiência alimentar, né, seria analisarmos, do ponto de vista da pesquisa, a possibilidade de uma abordagem multicaracterística, ou seja, deixar de lado, às vezes, a discussão de que se uma característica é melhor que a outra, se ela é mais priorizada que o lucro, enfim, né? Mas tentar trabalhar o potencial de cada característica para realmente um impacto maior na eficiência alimentar do rebanho como um todo. Assim como é feito, por exemplo, com as características de peso, né? Então, para crescimento se utiliza, né, peso desmama, peso sobre ano, ganho de peso pós-desmama, né? Então, não seria possível utilizar diferentes características e utilizar principalmente o que elas têm de melhor em termos de características? Então, por exemplo, o consumo alimentar residual trazendo uma menor exigência de manutenção, pensando principalmente nos rebanhos de cria, que vão ser cada vez mais empurrados para áreas mais marginais, né? O ganho residual, que traz o conceito da diluição de manutenção, aplicado, por exemplo, para a recria engorda, principalmente em sistemas mais intensivos, que é o que a gente tem observado, a intensificação da recria engorda, né? E trazendo junto, né, a maior relação com outra atividade, trazer também, né, uma proposta do uso da relação de desmama, que é uma característica que mede o peso do bezerro desmamado pelo peso da vaca que desmamou esse bezerro, que a gente já demonstrou através das pesquisas de eficiência par vaca-bezerro que existe uma relação com a eficiência alimentar e energética do par vaca-bezerro. E nessa esteira, aproveitar também o que a gente tem trazido de conhecimento em relação a medidas indiretas, e aí eu gostaria de destacar uma que tem mostrado potencial, que é a eficiência hídrica, né? Que é algo que vem sendo medido, né, em alguns criatórios. A gente já conseguiu realizar alguns estudos, algumas análises que mostraram que a correlação da medida que a gente está chamando de consumo hídrico residual, que seria uma medida de eficiência hídrica,
ela é muito relacionada com o consumo alimentar residual, tá? Com correlações genéticas aí indo até 0,70 e colocando para nós, então, uma perspectiva de uso de uma medida indireta para a seleção para eficiência alimentar, que seria mais barata, porque não tem um custo alimentar, poderia ser utilizada, ser aplicada a pasto, né, em uma escala maior, né, em rebanhos maiores. Né? Então, eu acho que essa questão do uso, né, de uma abordagem multicaracterística, incluindo, né, a relação de desmama, principalmente para a cria, e também o consumo hídrico residual, como um proxy, né, o que a gente chama de proxy para a eficiência alimentar, eu acho que merece também esforços de pesquisa, né, por parte das nossas instituições. Tá? Na sequência, eu gostaria de colocar o que eu considero também uma demanda de pesquisa, que nós, assim, dentro da pesquisa, a gente sempre busca, sempre trabalha, sempre pensa à frente, tenta pensar à frente, pensando nas oportunidades, mas também nos desafios. Né? Algo que vem aparecendo, que vem se mostrando de forma consolidada, realmente são as mudanças climáticas, né? Enfim, independente do motivo que você acredita que elas aconteçam. Vou dar um exemplo aqui de Campo Grande: nos últimos 5 anos, a gente tem uma redução de 300 milímetros de precipitação aqui em Campo Grande, que significa um ano de chuva. 2024 foi o ano de maior extensão de seca aqui na região de Campo Grande, onde eu estou agora. Né? Então, a resiliência dos rebanhos em relação a esses desafios climáticos, principalmente, que colocam desafios de capacidade alimentar, de dar suporte alimentar para os rebanhos, capacidade hídrica de desidratação dos rebanhos e também desafios em termos de temperatura, né, de capacidade dos rebanhos fazer o que a gente chama de termorregulação. E o que os trabalhos vêm mostrando para a gente, e alguns trabalhos americanos, enfim, já tinha algo também específico para gado de leite, que existe uma relação da eficiência alimentar com o que a gente chama de termotolerância, né, em que animais termotolerantes, eles são normalmente também mais eficientes, ou seja, a seleção para eficiência alimentar levaria animais mais tolerantes. Temos outros resultados de pesquisa que são relativamente recentes, né, tanto em gado taurino, mas também com influência zebuína, e aí eu destaco 2 trabalhos da Universidade de Idaho, né, que é representado aqui na tabela 2, e nesse gráfico que tem do lado direito embaixo, né, e também nessa figura do lado esquerdo. Essa figura do lado esquerdo é muito interessante porque os pesquisadores eles produziram vacas mais eficientes e menos eficientes com base nas débitos de touro, dos pais dessas vacas, colocaram um sistema bastante extensivo no que eles chamam de Wrangling, que é uma estação experimental lá em Idaho, e avaliaram a movimentação desses animais ao longo dos campos, né, avaliando a movimentação de pastejo. Nessa figura à esquerda mostra esses pontos verdes são os animais mais eficientes e os pontos vermelhos são os animais menos eficientes. E a conclusão dos autores, essa separação, que é bastante visível, né, ela teve uma causa principal, que é os animais em ponto vermelho, que são os animais ineficientes, eram vacas que ficavam em áreas mais baixas, que eram mais sombreadas e por isso colocavam um conforto térmico melhor para elas. Já as vacas em pontos verdes pastejavam sítios de pastejo, né, em altitudes maiores, normalmente que não eram sombreadas e estavam expostas a temperaturas maiores, mostrando, né, uma relação da eficiência alimentar com a capacidade desse rebanho tolerar, né, condições climáticas mais exigentes. Né? Indo para outros resultados, né, na tabela 2, em cima, né, a figura da parte de cima direita do slide, né, mostra diferenças, né, nesse mesmo estudo, diferenças em relação à perda de peso, né, a partir da aparição e também
em condições desafiadoras, alimentares desafiadoras, mostrando que vacas com menor eficiência alimentar, né, vacas ineficientes, que teoricamente também têm uma maior exigência de manutenção, elas sofreram uma perda de peso maior, 16 quilos maior, e isso também modificou a própria condição corporal, mostrando, né, indicando talvez uma incapacidade realmente desses animais menos eficientes em tolerar situações mais desafiadoras. E aí, por fim, algo que é bastante interessante, né, nesse gráfico do lado direito abaixo, o gráfico é dividido ao meio, uma parte na esquerda mostra uma situação em que a temperatura está amena, em 23 graus, o lado direito do gráfico mostra uma situação em uma temperatura um pouco mais alta de 30 graus, né? Seria uma situação de alta temperatura. E o interessante desse estudo foi mostrar que, numa condição mais amena de temperatura, as vacas menos eficientes tiveram, né, um tempo de pastejo maior do que as vacas eficientes, né? O que seria realmente esperado, né, que as vacas menos eficientes têm, né, os animais menos eficientes a gente considera que tem um consumo, né, mais elevado também, tá? Já no lado direito, quando a gente aumenta a temperatura, as vacas menos eficientes, elas tiveram uma redução de 2 horas no tempo de pastejo em relação à temperatura amena, mostrando então que essa incapacidade de tolerar, né, temperaturas mais altas se reflete no tempo de pastejo e provavelmente também reflete na sua capacidade de ingestão, o que está de acordo, né, com a sua maior perda de peso, né, e maior perda de função corporal nesses sistemas específicos. Então, é algo que eu acho que deve ser refletido, analisado, eu acho que pode ser objeto de pesquisa para as nossas condições, principalmente pensando que os sistemas de cria vão estar cada vez mais, né, em sistemas extensivos, né, e mais desafiadores, e principalmente, né, se a gente tiver com mais frequência essas situações de extremos climáticos com extremos de calor. Na sequência, eu vou para o último ponto, em que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, os últimos 7 minutos, basicamente. Esse ponto, ele toca no assunto de emissões de gases de efeito estufa, tá? Que eu sei que é uma temática que é bastante delicada, que é bastante contestada, né? Principalmente em relação às críticas que nós recebemos dentro da pecuária de corte, mas eu vou pedir para que vocês, né, que estão assistindo essa apresentação levem, né, essa proposição e essa demanda de pesquisa do ponto de vista da oportunidade. Tá? Começo contextualizando esse ponto, trazendo, né, a informação de que a maioria dos trabalhos que tem relacionado à eficiência alimentar com a produção de metano interno, e aí eu faço parênteses, né, o metano interno é o principal gás de efeito estufa da pecuária, é o que eleva realmente a pegada de carbono da pecuária. A maioria desses trabalhos tem mostrado uma relação negativa e favorável, ou seja, uma relação em que, a partir do momento que eu aumento a eficiência alimentar dos animais, né, eu reduzo a emissão de metano, tá? A maioria deles. Desde o trabalho do INCRUMA, lá em 2006 já mostrava isso, né? Ao longo da última década, novos trabalhos foram realizados também mostrando isso. Grupos aqui também no Brasil, principalmente liderados pelos colegas do IZE, né? A doutora Maria Eugênia, também mostraram esses resultados, né? Existem pesquisas que são divergentes em relação a esses resultados, mas a maioria tem mostrado essa relação, tá? E aí o que eu gostaria de trabalhar, gostaria de colocar, a possibilidade, né, do touro melhorador para consumo alimentar residual, por exemplo, o touro mais eficiente, ser encarado como uma tecnologia de baixo carbono, né? Se a eficiência alimentar está relacionada com a emissão de gases de efeito estufa e melhorar a eficiência reduz gases de efeito estufa, um touro melhorador para a eficiência alimentar não poderia ser considerado uma tecnologia para baixo carbono, né?
E aí eu vou dar o exemplo do que tem acontecido, né, no Plano ABC, que é a principal política de agricultura de baixo carbono do Brasil. Nessa releitura que foi realizada em 2020, nós conseguimos colocar dentro das tecnologias consideradas como práticas de baixo carbono do Plano ABC a terminação intensiva. Tá? A terminação intensiva, confinamento e terminação intensiva pasto, já é comprovadamente uma tecnologia redutora da emissão de gás de efeito estufa na pecuária, seja por redução de idade de abate, seja por modificação mesmo da intensidade de produção de metano, né? Então, e através da pesquisa, através de uma base científica comprovando que realmente são práticas de baixo carbono, elas foram colocadas dentro do principal plano político, né, dentro do Brasil. Então, a pergunta né, que eu gostaria de colocar, né, de provocar e até mesmo, né, dentro da aceitação dessa hipótese, levantar a necessidade de que realmente a gente desenvolva a base científica disso. Penso numa modelagem, aí olhando aqui mais para baixo na apresentação, né, uma modelagem, né, que não é a única que pode ser feita, mas penso numa modelagem de todos elite para CAR, por exemplo, um CAR negativo, que estejam em centrais de inseminação. Esses touros dão origem a uma quantidade de filhos. Muitos desses filhos, viram matrizes, outros reprodutores que dão origem a netos desses touros elites, e uma parte desse processo existe no descarte. Obviamente, aqueles animais irregulares, inferiores, né, que normalmente são descartados no processo. Mas esse processo, se conseguir ser validado em relação ao seu impacto na emissão de gás de efeito estufa, teoricamente ele poderia ser valorizado também como uma prática de baixo carbono, né? E aí, colocando no Plano ABC, a gente está falando inicialmente de, por exemplo, de estimular a adoção dessa prática por meio de financiamento, né, de juros mais baixos, aquisição de touros, né, de genética via touros mais baixos. Mas a gente tem uma segunda possibilidade que deve ser validada, eu estou colocando aqui realmente para exercício, principalmente em termos de provocação, que é algo que está sendo construído, né, que é a questão do mercado de carbono. O mercado de carbono, né, ele, né, aprovado agora recentemente, dias atrás aqui no Brasil, ele impõe restrições de emissões no setor empresarial, no setor governamental, e também limites de emissões e necessidades de redução de emissão. Aquelas empresas que não conseguem se enquadrar nesses limites, teoricamente, têm que utilizar do mercado de créditos de carbono realmente para compensar as suas emissões, né? Então, e nesse sentido, existe então toda uma estrutura que vai gerar esses créditos de carbono, né? E pensando em agricultura, principalmente, pensando, né, no que tem mais premente aqui no Brasil, exemplos de geração de crédito de carbono, a gente tem conseguido, por exemplo, com florestas conservadas, tá? E, por exemplo, né, com biogás, biometano. A pergunta é, dependendo do impacto da seleção para eficiência alimentar, ou do impacto de um touro, de um conjunto de touros elite para eficiência alimentar, o impacto deles em relação à emissão de metano não poderia ser contabilizada como créditos, tá? E aí, para fazer esse exercício, para a gente analisar, eu e o colega Gilberto, né, da Embrapa, tá, também presente no fórum, né, nós fizemos uma análise aqui, por exemplo, dos touros que estão, né, no programa Embrapa Genetus, que estão hoje em central de inseminação, 624 touros elites, uma DEP de CAR de menos 61 gramas de quilos de matéria seca. Esses 61 gramas de quilos de matéria seca representa uma quantidade de metano reduzido, né? Teoricamente, essa redução de metano seria dada em mais de 600 mil filhos. Parte desses 600 mil filhos dariam, né, teoricamente, origem a outra progênie que poderia também ter uma redução na redução de metano. E dentro de uma modelagem inicial, estamos falando aí de mais de 70 milhões em equivalentes a créditos de carbono. Um crédito de carbono é uma tonelada de CO2, no caso aí de redução, tá?
E aí, qual seria uma das propostas? Ou mesmo um dos questionamentos? Seria possível valorizar os criatórios que investem na seleção para eficiência alimentar, que coletam fenótipos e utilizam a eficiência alimentar como critério de seleção dentro dos seus rebanhos, através desses créditos? Trazemos um exemplo de duas propriedades, que a gente sabe, de dois criatórios, que a gente sabe que tem uma média de DEP de CAR negativo, ou seja, são animais elite, em sua maioria elite para consumo alimentar residual, a Elge e também o Lobo. Então, no caso da Elge, 29 touros, com a DEP de CAR ponderado por animal de 44 gramas negativos, quase 13 mil filhos na base do Embrapa Ginepus. Isso geraria uma redução de metano de 300 toneladas, equivalente a 8 mil toneladas, 8,5 mil toneladas de carbono. E se a gente for colocar, eu coloquei um valor obtido aí para aquisição de um crédito de carbono, provavelmente não vai ser esse valor, provavelmente vai ser menor. Mas num valor de R$140 o crédito de carbono, a gente está falando de R$1 milhão. Da Mundo Novo também, no mesmo caso, o valor seria um pouco maior devido ao número maior de filhos produzidos a partir desses touros. Então vejam, essa modelagem ela seria possível de ser implementada, e se possível, ela seria uma forma de valorização desses criatórios, colocando mais receita para esses criatórios e também dando uma imagem também mais positiva para a pecuária brasileira. Então, para isso ser possível, obviamente, precisa ser feita toda uma coordenação da cadeia de valor, e aí entra o nosso papel das universidades, das instituições de ciência e tecnologia como um todo, IZ, Embrapa, no desenvolvimento da base científica e tecnológica, realmente para confirmar, para validar, para dar credibilidade a esse processo, mas todos os outros entes da cadeia também precisam atuar. Os criatórios coletando fenótipos, utilizando a eficiência alimentar como critério de seleção, estimulando o uso de touros melhoradores para a eficiência alimentar, os programas de melhoramento genético e as associações dando credibilidade ao processo de avaliação genética, de geração dessas DEPs, das informações dos filhos, porque tudo seria baseado na transmissão, na premissa do aumento da eficiência, da melhoria da eficiência alimentar nas diferentes progenes. As próprias centrais de inseminação também dando credibilidade a esse processo, informando a comercialização de doses, também fomentando o uso de touros melhoradores para a eficiência alimentar, e as empresas de tecnologias que incluem a Ponta, nossa organizadora aí do fórum, também dando credibilidade ao processo, porque tudo começa na ponta, tudo começa na coleta de fenótipos, mas também auxiliando na ampliação dessa coleta e também na credibilidade de resultados. Então, é algo também que eu trago como uma demanda de pesquisa, de a gente explorar essa hipótese de que o processo da eficiência alimentar ela pode ser valorizada além da forma que a gente vem valorizando, que é a questão econômica pura e simples da redução do consumo de alimentos. Então, o que eu espero como futuro da eficiência, aqui as minhas considerações finais, gostaria muito de chegar lá em 2050 e observar que nesses próximos 26 anos evoluímos com várias questões que foram colocadas aqui, que a maioria dos touros das centrais ser realmente elite para a eficiência alimentar, então demonstrando que a gente, nesse período, a gente venceu a barreira de adoção da eficiência alimentar, que os usuários da eficiência alimentar, principalmente a recria e terminação intensiva, por exemplo, têm lucrado com isso, com o uso de animais mais eficientes, que consomem menos e ganham mais peso, que os criatórios que acreditaram e valorizaram a seleção para a eficiência alimentar estejam sendo valorizados, captando recursos, recebendo receitas pelo papel ambiental que eles realizaram, que é algo que está sendo estabelecido,
e principalmente, né, que a eficiência alimentar permita uma maior resiliência dos nossos rebanhos, que a gente coloque esse olhar da resiliência, pensando nessa possibilidade, né, de que a gente realmente tenha um futuro mais desafiador do ponto de vista de clima e a gente precisa de animais mais eficientes. Gostaria de terminar dando os parabéns, né, a conta, a todos os organizadores do evento, né, registrar que em 2024 estamos fazendo 20 anos, né, da eficiência alimentar no Brasil. Lá em 2004, na reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, né, o professor Paulo Leme, o professor Dante e Rafael de Almeida apresentaram os primeiros resultados e a proposição de um projeto nacional para a eficiência, para o melhoramento da eficiência alimentar, e hoje a gente tem essa realidade de termos touros elite, né, fazendo o melhoramento do rebanho brasileiro para a eficiência alimentar. Obrigado a todos, aqui ficam meus contatos e fico à disposição aqui na entrada. Depois de tantos insights interessantes que o Rodrigo trouxe para a gente, vamos continuar. Aviso para vocês que é a nossa última palestra do período da manhã, para que a gente possa aprender um pouco com quem já faz seleção para eficiência alimentar há muito tempo e tem tido ótimos resultados. Então, convido o Edson Costa, da BRF, para falar sobre o exemplo da suinocultura, progressos frente à seleção para a eficiência alimentar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, depois de 5 anos, retornar a casa, rever colegas de longas datas, né? E podendo falar um pouquinho de um tema tão importante, que eu acho que talvez não, certeza que é a nossa principal força no programa de melhoramento de suínos. Só passar um pouco da dimensão, que talvez é um programa que não seja tão divulgado, porque nós produzimos para nós não vendemos genética, até porque seria um tiro no pé, né? Vender para um concorrente não faz sentido nenhum, né? Mas passando um pouco da dimensão, nós temos um rebanho comercial de em torno de 400 mil matrizes, é o maior rebanho comercial de suínos no país, tá? Só para fazer ter uma noção, cada quilo de carnes suínas que a gente come, 200 gramas são produzidas pela BRF. E dentro desse plantel que eu falei comercial de 400 mil matrizes, 70% é genética própria, né? Nós compramos 30% para também ter uma base comparativa, para servir de balizamento para saber aonde que a gente está, onde que a gente deve melhorar. Então a gente consegue testar todas essas características. E como eu disse, o nosso forte, o cargo-chave seria a eficiência alimentar, tá? Talvez eu mostre alguns pecados, mas quem nunca, né, Fábio? Que atire a primeira pedra. E talvez, como a gente fica no final, talvez tenha alguma sobreposição, mas passo rápido neles. Então aqui é só um sumário do que a gente vai tentar passar aqui um pouco das informações, tá? E um conceito que a gente gosta muito de trabalhar é a capacidade de eficiência, é a capacidade de alcançar resultados desejados de maneira eficaz, com o menor custo possível. Isso acho que a Giovana passou muito bem, acho que não só na pecuária, como na vida a gente tem que levar esse conceito muito na ponta da caneta, trazendo assim um comparativo que eu já estava acostumado a rodar 2, 3 avaliações por ano, então você ficava ali meio que na zona de conforto. Quando eu fui para a suinocultura, hoje a gente roda 52 avaliações por ano. Toda semana tem uma avaliação. Toda semana tem um grupo finalizando teste que precisa de ir para a pista, né? Então nós temos que ser eficientes, senão eu fiz uns cálculos, eu teria que trabalhar 24 horas e não daria conta de fazer
da forma que eu trabalhava antes. Então, essa é a eficiência que eu carrego para a minha vida. Mas por que buscamos eficiência? Eu acho que isso aqui faz muito sentido para a gente refletir. A população, eu nasci em 88, a população da minha década para hoje, ela dobrou. E até 2050 ela vai chegar próximo de 10 bilhões de pessoas. E com esse aumento populacional, veio o nosso compromisso, que a Giovana também falou um pouco no início. Nós temos que aumentar 40% para alimentar essa turma. Então, os recursos são mesmos, a terra não vai mudar. Então, lógico, algumas áreas estão aprimorando também a parte de grãos, tem evoluído, mas de toda forma nós vamos ter que ser mais eficientes na produção, né? E na suinocultura, a eficiência a gente trabalha muito como eficiência alimentar. E esse é o principal indicador de produção. O Fábio vai ficar meio bravo comigo de novo, mas nós temos que avaliar. Esse é o carro-chave. Se hoje chega uma genética e fala assim, eu tenho essa genética aqui, ela vai te entregar um leitão a mais de lefa. Lefa, para quem não conhece, é leitão entregue fêmea ano. Eu vou virar para ele e vou falar, quanto que eu vou perder de conversão? É a primeira análise que a gente vai fazer. Não adianta você me entregar um leitão se eu não souber quanto que eu vou perder de conversão. Então nós temos a maior estrutura experimental da América Latina. São 4 granjas experimentais que primeiro crivo é ali. A gente vai lá, testa. Vou perder 2 pontos de conversão. Vai me entregar o leitão? Pode ser que a gente teste. Nós vamos para campo. Então a gente tem estruturas de teste para até colocar ela de fato nos rebanhos comerciais, nos plantéis comerciais. Mas por que a eficiência é tão importante? Quando a gente analisa uma série histórica de custos de produção no suíno do Brasil, 70% é com alimentação. Esse número varia de 65 a 75 anos recentes, com a soja, o trigo, o milho lá em cima, nós chegamos a 75% do custo de produção. E quais as principais formas de mensurar essa eficiência alimentar na suinocultura? Uma delas é a que a gente trabalhou até pouco tempo, que é a conversão alimentar, que é a razão do ingerido sobre o ganho. Não é o ideal, mas ela nos trouxe onde estamos. Lógico que a gente vai buscar aprimorar, estamos aprimorando. Esse ano a gente começou a trabalhar com o consumo. Até o Fábio mostrou uma simulação bastante interessante, que para nós o consumo, o aumento do consumo não é um problema. Não tem problema nenhum, até desejável. Quanto mais o animal comer, melhor. Ele tem que ser eficiente em produzir. E isso é que nós fixamos, a relação de eficiência. Isso nós fixamos. Então a gente fixou um valor lá, vamos supor, 2. Ele tem que comer, mas ele tem que ser eficiente em produzir. Porque dias de alojamento para nós é muito caro. Então quanto mais o bicho ganhar, é vantagem. Por isso que nós mudamos a estratégia, porque talvez a conversão estivesse levando a gente chama de suíno-cachorro, que são os pequenininhos. Eles comem pouco, mas são muito eficientes em conversão. Aí a gente tinha outras estratégias, que é fixar um GPD. A partir dali, a menor que isso, nós não pegamos. Então, depende do que você está trabalhando, existem estratégias para melhorar o ganho, né? Aqui é uma rede, essa Interpig é uma rede bastante interessante, que ela reúne informações dos maiores países produtores de suíno, tá? E ela divide o Brasil em 2 regiões, que a gente sabe que a gente tem diferença de produção. As características do centro-oeste é totalmente diferente das características de produção do sul. Então aqui é só para a gente ver como que a gente está em relação à conversão alimentar. Isso mostra que a gente está muito bem em relação aos outros países do mundo. O laser é o primeiro.
Não, aqui é o de baixo. E aqui a gente vê que a gente está muito bem. Hoje a gente perde em termos de conversão para a Holanda. Mas também a base da alimentação é um pouco diferente, não dá para a gente comparar, mas no geral a gente está muito bem. Outro ponto que a gente vale ressaltar aqui é o custo da ração. Nós temos um custo bastante competitivo. E por que é tão difícil a gente trabalhar com eficiência? A gente sabe que é uma característica, assim, ela é multifatorial, tem muita coisa envolvida, né? Felizmente, na BRF nós temos especialistas em todas essas áreas, e isso facilita muito o nosso trabalho. Então nós vamos tratar do que nós estamos um pouquinho mais capacitados, que é a parte de genética. Aqui eu trouxe a pirâmide da estrutura do programa de melhoramento de suínos, porque acho que talvez seja um pouco diferente ou tenha alguns estratos a mais, né? Nós temos o rebanho núcleo, que é o topo da pirâmide aqui. A gente chama de plantel de bisavós. Por que bisavós? Elas são bisavós dos animais que vão para o frigorífico, tá? O objetivo aqui é produzir reprodutores puros, que vai para a autorreposição, né? Os melhores animais permanecem ali como uma autorreposição. Os intermediários a gente manda o extrato de baixo, que é as multiplicadoras, as avós, e para as centrais de inseminação, as centrais, os UDGs que a gente chama, né? No extrato inferior aqui das avós, a gente recebe as doses de sêmen da central de inseminação de animais de outras linhas que cruzam para fazer as F1s que vão para os rebanhos comerciais, tá? E as F1s vão produzir os leitões que vão para o abate. Então essa é a estrutura aqui da suinocultura. Aqui eu gostaria de destacar, aqui é só uma estrutura do processo de avaliação genética, mas destacando que eu acho que é e sempre será o gargalo da seleção. São os fenótipos. A gente tratou tanto aqui de fenótipo, qual utilizar, né? Um fenótipo é influenciado pelas dietas, pelo um monte de coisa. Então, eu acho que esse é o ponto-chave do processo. Porque nossa tomada de decisão sai daqui. Na suinocultura é o crivo. Aqui a gente talvez seja um pouco diferente, tem animal de pista, que aí seja desconsidera um pouco a avaliação genética, mas na suinocultura não. Ele só vai para a pista porque também a gente faz avaliação morfológica, a gente faz uma série de avaliações, mas o primeiro crivo é genético. Se ele não passa no índice. O que é pista na suinocultura? Da mesma forma, só que a gente tem uma pista que a gente avalia aprumos, avalia padrão racial, características, por exemplo, vulva infantil, defeitos no geral. Mas a gente avalia também, o animal vai para a pista. É pista de avaliação. Pista de avaliação, exato. Pista de avaliação, exato. Isso. Mas o primeiro crivo é aqui. E da mesma forma, se o animal é top das tops no índice, mas tem um defeito. Descarte. Não tem conversa. Bem, a origem dos dados que a gente tem trabalhado para avaliação genética são os consumos individuais, que vêm das estações de alimentação, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, e o teste de desempenho, que a gente pesa no início e no fim de teste, a gente não faz pesagens individuais, e as nossas estações também não têm balança, diferente da ponta, a gente só comprou as estações com a balança do coxo, não tem pesagem intermediária do animal. E para vocês terem ideia aqui da importância, a gente formatou um pouco do índice,
aqui ficou, não sei por que isso formatou, mas aqui é só para vocês terem ideia do peso da conversão alimentar na linha macho e aqui na linha fêmea, tá? Então a gente tem um peso muito importante em ambas as linhagens, tanto animais de linha macho quanto de linha fêmea. Não, isso aqui não é exclusividade do Fernando, nem do Gilberto. Também a gente começou de uma forma muito rústica, muito trabalhosa, mas que nos deu bastante subsídio para um investimento nas estações, né? Aqui eram baias individuais, com coxo bastante simples, pesagem da ração no balde, anotar na ficha, no final do teste, juntar a sobra, pesar, para fechar o consumo. Pesar de rústico, muito funcional, e nos trouxe aonde estamos hoje, né? Era dessa forma aí, ó, bem trabalhoso. E, assim, um outro problema é que não é vida real, né? O animal está ali, sozinho, não tem competição, você não está fazendo nada, eu vou lá comer um pouquinho, não tem ninguém perturbando, né? Isso não é a vida real. Por isso, o investimento nas estações. Hoje a gente tem 182 estações dessas de alimentação. Nós utilizamos a tecnologia da Osborne, que é a que tinha disponível na época. Toda semana nós temos uma sala dessa com 14 máquinas finalizando o teste. São 196 animais por semana. Então você consegue ter um N bastante grande. Nós temos mais de 10 mil animais avaliados para consumo por ano. Só na granja que eu estou, que é essa aqui que eu fico lá, em Mineiros. Aqui tem umas diferencinhas em relação às de avaliação de consumo de gado de corte, leite. A nossa taxa de lotação é de 12 a 16, dependendo do tipo de ração. Você trabalha com ração farelada, 12 animais. A ração peletizada, até 16 animais, ela vai muito bem. A partir daí começa a ter uma certa restrição por competição, tá? Nós desenvolvemos um dashboard no Shine do R, que nos ajuda bastante, mas muito mesmo, a identificar o que a gente estava conversando com o Luiz do Tag Zero, eventos com erro, o consumo dos animais. Aqui a gente gera todas as informações do lote, né? Alojamento, início de teste, fim de teste, informações de registros que foram trocados, voto trocado, animais que eram para estar e não estar, animais sem consumo, baixo consumo nas 24 horas, animais sem consumo, animais com alto consumo que pode estar associado à balança. Então a gente consegue ver tudo, todas as máquinas. Como eu disse, aqui ó, cada linha dessa aqui é um animal. Então a gente consegue ver o consumo diariamente, como que ele está se comportando. Aqui vai ter a identificação zero, que é justamente o tag zero que a gente faz o teste aqui, ó. Ele apareceu justamente aqui. E um tag de calibração, que é esse 1 aqui, para a gente testar as antenas, balança e tudo já. Aqui também nós vamos conseguir observar eventos com erro, igual eu estava falando que a gente tem tipos de erro, balança, de tempo, o animal entrou e saiu, e deu tempo negativo, então a gente opa, é um problema na placa, é um problema de ajuste das abas, que às vezes o animal entra, como o bottom está muito na orelhinha ali, ele fica do lado de fora, a antena capta. Então, com esses erros de horário, a gente consegue identificar esse local, tem que ajustar as abas, não é a placa não, porque ela estava marcando certinho. Então, com esse dashboard aqui, a gente consegue ver e corrigir para não prejudicar a qualidade dos dados lá no final, que aí já não vai adiantar, que a gente vai ter que descartar. Além disso, os tag zero, que esse é um grande problema, que é um consumo de quem a gente não sabe de quem consumiu. E depois a gente vai inferir
um subconsumo dos animais com aquele eficiente, mas na verdade não, porque foi para um tag desconhecido, né? Mas essas estações exigem algumas particularidades que tem que ser levado em conta. Uma delas é a estrutura física e conexão. Nós trabalhamos com uma tecnologia que ela só armazena 5 dias de dados. Então, se a gente tiver problema de conexão, nós temos que correr. Temos que correr, e já teve caso a gente virar a noite ali porque ia perder os dados. Aí você imagina, né? A gente vai perder 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí acabou a prova. Aí nós vamos rodar a avaliação tudo por genealogia. Isso é perda de dinheiro, de qualidade, a perda é grande. Resumindo. Outra coisa, mão de obra especializada. Nós sabemos que tem manutenção, nós temos que fazer manutenção. E com a nossa tecnologia ainda é pior, porque é americana. Então, peça é complicado, conversar com a turma lá que tem uma diferença de fuso é complicado, trazer eles é muito caro. Então, nós temos que fazer isso com a mão de obra que a gente tem. E isso exige uma mão de obra bem especializada. O suporte que eu falei, dependendo da tecnologia, você vai ter que vai ficar muito caro, o custo de manutenção, ainda mais com o dólar no preço que está. A gente estava comprando algumas peças agora, nós até cancelamos para ver se vai ter uma retração aí, mas vamos ver. Mas agora está impossível comprar peça. Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente fez, nossa, vamos falar de uma conta de padeiro, né? A BRF abate 9 milhões de suínos por ano. Para 2025 existe uma expectativa de 9,8 milhões de animais. Então, se a gente consegue um ganho realizado de 10 gramas em conversão, a gente considera aí 110 quilos atingidos ali na terminação. Isso vai me gerar uma redução de 10 milhões de quilos de ração. Se a gente considera 10 milhões vezes o custo da ração, é uma economia e tanto. Isso nós estamos falando de 1 ponto de 10 gramas de conversão. Isso representa o quê? 0,43% da conversão que a gente trabalha hoje. É muito pouquinho. Então o impacto é gigantesco. Por isso que a conversão hoje é o que vai te mandar na suinocultura. Vai produzir mais leitão? Tá, mas quanto eu vou perder de conversão? Então tem que ser levado em conta porque o impacto é muito grande. O cenário atual hoje é exatamente, infelizmente, é esse aqui: baixa disponibilidade de material genético competitivo. Nós não temos muitas opções no mercado, 1 ou 2 que também não são comparáveis ao nosso material genético, né? Porque o foco dessas empresas foi em característica reprodutiva e de desempenho. Eles esqueceram um pouco da eficiência e eles perderam o time, porque agora para correr atrás ali e recuperar é complicado. Então eles perderam, agora ficaram para trás. Aqui eu gostaria de mostrar um pouco da nossa tendência genética para característica, para ver como que a gente conseguiu evoluir bastante ao longo desses anos, começando lá naquela estrutura bastante rústica até nas estações de hoje, e isso trouxe um progresso genético que a gente tem observado também no realizado. O fenotipo está vindo também. Aqui cada pontinho, isso aqui é de uma linhagem, tá? Isso aqui é uma linhagem fêmea que a gente trouxe para mostrar também, que a gente vai ver mais para frente, nas reprodutivas também a gente conseguiu. Então, se a gente trabalhar com um balanço adequado, a gente consegue ter ganhos sem prejudicar outras características, tá? Aqui cada pontinho aqui é um animal que está finalizando o teste aqui por ano de nascimento. Em azul são os animais selecionados. Em laranja são os animais que a gente não selecionou, eles vão para o frigorífico direto, tá? E não os azuis que, mas tem muito azul, tá? Mas a gente
seleciona para auto-reposição e para multiplicadora. Por isso que tem bastante azul ali. E o laranja é o que é descartável. E a gente observa, ó, de 2006 até 2024, um ganho de 17 gramas por ano. É um ganho bem considerável. 17 gramas que a gente está realizando de MS genética. A gente utiliza idade para 110 como características de desempenho. Então, por isso que ela é negativa, que a gente está gastando menos tempo para produzir 110 quilos. É por isso que eu estava falando que o tempo de alojamento para nós é muito caro. Então, a gente tem que reduzir. Então, a gente não importa do animal comer muito. Ele tem que converter muito e tem que desempenhar bem. Porque ele vai ficar menos tempo alojado, a gente consegue menos tempo de alojamento. Isso nos torna mais eficiente. Observem que a idade a 110 também vem reduzindo ao longo desse ano. Quase um dia de ganho por ano. Uma característica reprodutiva que a gente trabalha é o leitão viável ao 5º dia. São os leitões que estão viáveis com a mãe no 5º dia. Mas por que essa característica? Cerca de 80% da mortalidade ela ocorre na primeira semana. Então, por isso que a gente trabalha. E essa característica ela pega não só o direto, como o materno também da fêmea, né? Então, é uma característica bastante trabalhada e que vem tendo resultado. Aqui, ó, a gente teve um ganho menos discreto porque nós pesamos um pouco a mão há alguns anos na conversão e isso atrapalhou um pouco essa característica. Mas há 2 anos atrás a gente fez alguns ajustes no nosso índice. Eu observo que a tendência aqui ela é mais inclinada. Então a gente começou a conseguir ganhos genéticos melhores para essa característica. Hoje a gente está com um índice mais equilibrado no programa de melhoramento. Então a mensagem que fica é isso aí, ó, equilíbrio. Se a gente não tiver um equilíbrio entre o reprodutivo e o produtivo, talvez você vai prejudicar características que não é do nosso interesse. Hoje o que a gente tem de tecnologia no mercado, nós trabalhamos com a Osborne, que é a norte-americana, tem a Nedap, que é a holandesa das estações, tem essa Schauer, que não é muito conhecida, mas existe também, a austríaca, e fica aqui nossa expectativa e ansiedade pela ponta, por ser uma tecnologia nacional que vai ser mais competitivo, querendo ou não, e torcendo para essa parceria dar bons frutos e que seja eficiente para nós todos. Então aqui só um resumo do que foi abordado. A inclusão de características de eficiência é essencial e estratégico no programa de melhoramento. A gente viu do impacto econômico dela, que é importantíssimo, né? E exige o balanço. Nunca esquecer desse balanço, porque as empresas que não trabalharam com essa característica ficaram para trás em termos de consumo, de eficiência, e nós que pesamos a mão em algumas linhagens também perdemos um pouco em leitão, em característica produtiva. Então, nós temos, é importante, mas exige um balanço no índice. Tá? É uma característica altamente complexa, que a gente viu que ela é afetada por grandes características. O uso das estações de alimentação possibilita analisar muito mais informações do que o consumo. O Fábio foi muito feliz de falar que a gente utiliza uma tecnologia fantástica de maneira burra, mas nós vamos aprender ainda, né? Tem muito mais coisa envolvida naquilo ali que só o consumo. Acho que tem a parte de comportamento, né, que a gente tem que evoluir bastante. Nós já estamos começando a trabalhar alguma coisinha. A gente está observando que os animais mais eficientes nossos são os que vão ter menos eventos. Eles vão menos no coxo. Então, isso aí eu acho que vai dar uns trabalhos mais interessantes para frente, mas ainda estamos engatinhando nesse tema de comportamento. E a tecnologia nacional para mensurar nos torna mais competitivos. Aí fica aí um dever de casa para a turma da ponta. E contem conosco para o desenvolvimento, que nós vamos
fazer o possível para ajudar também. Então, o interesse é nosso. Então, pessoal, acho que eu acelerei um pouquinho, mas a mensagem que a gente queria passar é isso aí. Você chama de multiplicadora? São as avós? As avós, isso, são as avós. Ali faz o cruzamento para formar as F1s que vão para os rebanhos comerciais. E o macho, ele é F1 também ou você usa macho puro? Nós usamos um sintético, que aí ele vai da ponta da pirâmide direto para o extrato comercial, mas também temos o PE, que a gente chama, que ele é cruzado. Tá? Aí ele é cruzado. Nós temos as duas opções. Na verdade, nós temos 3 machos, na verdade. Só que um deles é mais o Parma, que é o Duroc. A gente usa mais para a qualidade de carne, né? O Parma é um produto diferenciado, valor agregado alto, então a gente usa ele para o Parma. Mas nós temos o sintético, que ele vai direto, e temos a multiplicadora da linha macho. Esse sintético é o sintético lá, a gente conhece bovinos ou é alguma coisa... Exato, não é uma coisa. Não sei, tem isso. Até os avós, eles são puros, certo? De qual raça? Então, nós temos basicamente os comuns do suinocultura, Lajoite e András. Então, é mais de uma raça. Mas são puros. São puros, exato. O cruzamento ocorre nas multiplicadoras, mas o F1 já vai para o comercial. Né? Então, esse animal ele não prossegue geneticamente. Até as avós, sim. Elas passam a ser reprodutores. Né? Isso. O F1 não gera reprodutores. Não, esse é para produzir o animal para baixo. Tá? E as bisavós só geram reprodutores para vocês mesmos? Exato. Porque não faz sentido, né? Senão nós vamos vender para o concorrente. Aí Meu leitão, se você sair o castrado, essas coisas. meio castrado, sim. Tem a seleção dos bisavós também, comparando entre eles e escolher o melhor. Sim. Todo esse processo que eu falei ocorre ali na bisavó. Essa parte das máquinas, das estações, tudo na bisavó. Uma bisavó produz quantos leitões comerciais por ano? Da nossa genética, Fábio, em torno de 28, 29. Nossa, mas na cadeia dela? Na cadeia dela, ela fica até 4 partos. Então você consegue ver a nossa intensidade de seleção, né? Renovação. O intervalo de gerações é muito É muito curto, porque o ganho genético vem daí, né? Se a gente não trocar. Você tem algum dado mundial desde que começou a fazer conversão alimentar? Eu estou falando só da BRF. No mundo. Como era o consumo médio e que é hoje? Você tem esse? Não vou ter essa informação. Nossa, talvez se eu entrar na base ali eu consiga, mas mundial não. Mas evoluiu muito isso aí, a gente vê que o animal mudou bastante. Do de vocês, nesse trabalho que o governo fala mais aqui, tanto que comeu, tanto que ganhou, de vocês deu quanta diferença de 2006 para cá? A gente tem uma média de fenotipo que você fala, ou genético? Não, o resultado das provas, da prova de 2006 até a última agora. Por exemplo, ele comia quantos quilos para dar 1 quilo de carne, por exemplo? A redução dessa aí. O fenotipo que eu vou precisar de orar, eu não vou ter esse número de cabeça. É significante? É significante. Tem uma redução significativa. A tendência fenotípica, ela acompanha muito ali a tendência genética. A parte de composição corporal, vocês continuam olhando? Tem um mínimo de espessura de Continua. gordura? A gente tem bastante atenção para não perder o índice. E nós temos toda a variação de frigorífico. A gente avalia os animais puros também. Essa estrutura experimental que eu falei, ela avalia também no frigorífico. Facilita para nós porque nós temos tudo isso em casa, né? Os frigoríficos é nosso, os experimentais é nosso, nós temos uma equipe de nutrição, nós temos uma equipe de sanidade, nós temos uma equipe de bem-estar, nós temos todas as equipes dentro da empresa.
principais concorrentes de vocês no Brasil, acho que é Seara, né? Estão fazendo isso aí também? Quem são os principais concorrentes e eles estão trabalhando isso? Trabalha porque só que eles compram toda a genética, eles não têm um programa de melhoramento. Mas as grandes empresas do mundo fazem isso, que é a PIC, a Topics, né? Eles estão trabalhando nessas características também. Principalmente a PIC. Eles trabalham forte na eficiência também. Mas os nossos concorrentes de mercado de suínos, eles compram toda a genética, eles não têm um programa de melhoramento. A BRF sim tem um programa. Tem a Pamplona também, só que ela é pequenininha, né? Ela tem um programa também, mas é um programa menorzinho. Programa com... Pode falar. Proporcionalmente, você acha que reduziu mais o consumo ou vocês estão ganhando ganho de peso? Porque eu vi que o tempo está diminuindo, né? Isso. Mas proporcionalmente foi mais o consumo que reduziu ou o ganho de sumo para chegar nessa conversão, nessa redução da população? O consumo. É por isso que a gente abriu ela agora para tentar aumentar o consumo e deixamos o consumo livre mesmo, bem livre. Nós fixamos a eficiência para ela responder mais, para selecionar animais mais eficientes e ele ficar menos tempo alojado. Nós queremos reduzir esse espaço, aumentar o ganho de peso diário. E aquele tempo é do nascimento até o abate ou é pós-mama? O tempo para chegar em 110? Não, o 110 é de terminação. Só mais terminação. Dias de terminação. Tem dias de terminação. Você fala da característica, é dias para atingir 110, é ele total. Total, Pessoal, 2 avisos antes da gente sair para o almoço. Por favor, quem não tiver assinado uma lista de presença ali na frente, passe na nossa recepção, para que a gente tenha o controle de todos os presentes. Para aqueles que desejarem almoçar aqui no parque, o restaurante do parque, que tem aquele self-service, comida no fogão a lenha, está com uma condição especial para os participantes do fórum. Então avisem que vocês são participantes, R$40 à vontade, ou 10% de desconto no peso, certo? Então retornamos com o início dos casos de sucesso na eficiência alimentar às 14 horas. Peço que vocês voltem alguns minutinhos antes, porque 14 horas em ponto a gente continua. Muito obrigada, bom almoço.